Olá, bom dia, profissionais das regiões de Carapina 1 e 2 da Serra. Sejam muito bem-vindos para mais uma nossa especial, preparada com muito carinho para vocês, nossa AEC virtual. E hoje estão comigo, né, duas diretoras aí queridas, e nosso convidado especial, Fábio Amorim. E vou chamar aqui nossa convidada especial, Cadna, para poder dar aquele bom dia para todas as unidades. E eu sou Renata, diretora do CEMEI Espaço Feliz. Bom dia, Cadna. Bom dia, gente. Bom dia, Carapinão, região 1 e 2. Eu sou Cadna, diretora do CEMEI Orlando Miranda de Freitas, localizado em Jardim Carapina, aqui atrás da parte hospital. Estará conosco hoje nessa live o CEMEI Rádio Sol, com a diretora Giovânia, o CEMEI Oceania, com a diretora Penha, eu, né, do Orlando, o CEMEI Curumim, a diretora Elisângela, o CEMEI Selma Nassif Elias, a diretora Cláudia, a professora Leila Teodora, a diretora Marli, CEMEI Primeiro Prazo, Andréia, Espaço Feliz, a Renata, o CEMEI de Central Carapina, a Fabrícia, CEMEI João Carvalho, a Fabiola, o CEMEI Professora Maria Amélia, a Márcia, o CEMEI Penélope, a Branca, o CEMEI Beniqué, a Aline, CEMEI José Luiz de Deus Amado, Lorena, CEMEI Professora Sandra Maria Nepomuceno, a diretora Tamires, e a CEMEI Vovó Nadina, com a diretora Juliana. Solicitamos a todos que estão presentes que, por favor, escrevam seus nomes e o CEMEI o qual vocês estão locados, tá? Eu espero que seja uma manhã muito prazerosa e que nos traga muito conhecimento, né? Que haja um diálogo bom para todos nós. E um bom dia novamente. Passo a palavra para a Juliana. Olá, bom dia, Renatinha, bom dia, Cadna, bom dia a todas as escolas, né, as diretoras, representantes, as equipes de Jardim Carapina 1, 2, né, que carinhosamente a gente chama de Carapinão, e estender esse bom dia também para todas as unidades de ensino, né, que estão para além do nosso grupo de Carapinão, mas estão participando. E sejam muito bem-vindos, né? Um bom dia para todos e para todas. Eu sou Juliana, como a Cadna já colocou, estou na direção do CEMEI Vovó Nadina, localizado em Cidade Continental, setor África. E, mais uma vez, é com muita alegria, né, poder compor com esse movimento, compor com essas conexões, e ter, né, essa brilhante presença do professor Fábio Amorim, que está conversando, ampliando a rede, né, neste dia. Ele esteve no movimento com o CEMEI, esteve em alguns movimentos das escolas, e agora ele pode tecer essa composição conosco. Eu vou fazer, então, aproveitar e fazer uma breve apresentação do professor, e eu sempre digo que, para além da titulação, né, para além dos trabalhos exercido nas faculdades, nos fóruns, né, nos movimentos, acima de tudo, professores que estão na escola. Fábio é pedagogo na Escola do Estado, eu não me recordo o nome agora, mas eu penso que Fábio pode falar. É também coordenador e professor na Faculdade Estácio de Sá de Vitória. Pertence também, né, coordena a seção do Espírito Santo da Anfop, e também, né, pesquisador no campo de formação de professores e currículo, na Universidade Federal do Espírito Santo, no grupo Conversações, coordenado pela professora Janete Magalhães Carvalho. Fábio, ele tem, assim, uma vasta experiência, né, tem um currículo imenso, né, um grande bordado tecido nesse currículo, mas ele fala de um lugar que nos interessa, que é do chão da escola. Ele é pedagogo numa escola pública, nunca deixou esse lugar, embora esteja envolvido no campo das pesquisas, e a gente sempre diz que pesquisa e escola, né, se complementam, são movimentos engendrados. Então, hoje, com muita alegria, a gente vai ouvi-lo um pouco mais sobre essas experimentações, sobre esses cotidianos,
né, que a gente está imbricado. Então, eu chamo agora o professor Fábio Amorim para poder continuar, né, abrilhantando a nossa manhã. Seja bem-vindo, professor Fábio. Obrigado, Juliana, obrigado aí pelo convite. Agradeço porque é uma oportunidade da gente trocar experiências, né, e também mostrar um pouco daquilo que a gente faz junto com a escola e para a escola, né? Esse movimento que a gente faz é um movimento sempre com, é um movimento junto, ele não é um movimento unilateral. A gente tem essa troca de experiências. Eu sou pedagogo na rede estadual desde 2010 como efetivo, mas trabalho com a educação básica desde 1991. Falar data assim não é muito legal, não, né? Porque aí já se vão 29 anos, graças a Deus, a gente agradece também, mas em lugares de pertencimento que foi me produzindo, né, ao que hoje eu posso estar conversando, né, com os pares, e sempre uma conversa de muito respeito, de respeito com aquele que é igual a mim, que está na escola. É muito importante você falar, Juliana, a respeito é, da titulação. A titulação ela tem importância para nós, né? Ela tem importância para quem quer fazer um curso de mestrado e doutorado. Ela não é uma exigência no sentido que todo mundo tenha de fazer, porque senão aí cai na esparrela do que aconteceu com as reformas educacionais na década de 90. Né? Se impulsionou a partir da lei de diretriz, a então nova lei de diretrizes e bases da educação, de cunho totalmente neoliberal e que colocava, e ainda, né, infelizmente, até hoje, alguns movimentos levam a isso, o chão da escola como o chão da fábrica. E nós sabemos muito bem que não é desta forma. Né? O nosso trabalho intelectual, o nosso trabalho, né, de produção de conhecimento, ele vai muito além do ele vai muito além do que do que está prescrito nos documentos oficiais. Né? Hoje nós temos aí uma base nacional comum curricular que precisa ser problematizada. Nós precisamos também problematizar uma pretensa forma de treinamento de professores, como é o caso da base Nacional de Formação, a BNF, e que a gente precisa conversar bastante a respeito disso. E quando eu coloco essa questão do movimento de formação, do movimento de produção na escola como uma produção fabril, é pensar que nesse período da década de 90, com as reformas educacionais, o imperativo era que todo mundo fosse formado. Todo mundo fosse formado, mas que tivesse o diploma, e foi exigido o diploma e não foi discutida a qualidade no processo de formação. E isso tem de ser discutido e problematizado até hoje. Quer dizer, nós estamos aí há quase 30 anos, né, completos dessas reformas, que na realidade tiveram início na década de 80, mas que na década de 90 teve o seu ápice, né, com governos totalmente neoliberais pelo mundo, e os financiamentos educacionais, e principalmente formação continuada de professores, foram financiados pelo Banco Mundial. Então, nesse sentido, eu começo a minha fala, né, já pontuando as questões que eu penso que seja importante, e por isso a conversa porque essa chegada minha, mesmo que virtual, nos cotidianos escolares desses CMEs, eles chegam com muito respeito, entendendo que quem faz chover, né, entre aspas, nesses espaços são vocês. E é com esse respeito que eu começo a dizer o seguinte: problematizem a minha fala também, porque ela não vem
descobrindo a roda e muito menos a pólvora. Isso já está descoberto, todo mundo já inventou isso daí, aliás, alguém já inventou isso daí, e o que nós precisamos agora são movimentos, deslocamentos, estranhamentos e afetos. Então, são essas questões que movimentam a nossa vida na vida das pessoas que comungam conosco os cotidianos escolares, né, por esse Brasil afora. Enfim, então hoje nós vamos falar sobre projetos pedagógicos e currículos com os cotidianos. Professor, dá licença, tem como falar um pouquinho mais alto? Que algumas colegas estão ouvindo baixo a sua fala. Se tiver como falar um pouquinho mais alto? Vocês estão ouvindo? Bem, porque eu Sim, vou mas está baixinho. Se puder falar um pouquinho mais alto. Eu vou tentar colocar aqui o microfone mais próximo. Sim. Melhorou? Melhorou. Se puder falar um pouquinho mais alto. Porque eu já estou falando alto aqui. Aqui está parecendo que a sala é grande. Sim, obrigada. Mas, a não ser que eu toque o celular. Espera só um instantinho, deixa eu acertar isso aqui. E agradecendo a todos, né, que estão aí no chat, participando. Mandem suas dúvidas, suas perguntas, tá bom? Podem mandar aí pelo chat ou chat para o professor, que as diretoras Juliana e Cadna estão anotando, fazendo as considerações para passar, para a gente dialogar com o professor Fábio. Tá ok? Então, coloquem aí nos comentários, no chat, né? Ou chat, a sua pergunta, a sua proposição. E bom dia, Semeia Espaço Feliz, ó. Equipe querida lá. E todos, né? Todos. Bom dia a todos, com muito carinho aí, que espero que sejam uma manhã bem proveitosa. E aí? E agora? Como que tá? Vamos ver o que o pessoal vai falar no chat. O pessoal que está ouvindo, né? Para mim tá bom, assim, desde o início. Para cá tá ok. Para mim tá ok. Tentar aumentar o deles. Então, agora, vê se ficou bom o volume. Eu coloquei mais próximo. Aí, se alguém responder, vocês me falam. Enfim, então vamos a algumas coisas. Eu estou aqui com o computador aqui do lado. Eu peço que vocês movimentem a apresentação, se for interessante para vocês, porque a apresentação vocês já têm, podem até passar para as escolas. Para mim não tem importância nenhuma. Tá bom? Enfim. Então, projetos pedagógicos e currículos com os cotidianos. É importante entender que, quando eu falo de projeto pedagógico, eu não falo de nenhuma teorização única e como forma única de projetar alguma coisa na escola. Um projeto pedagógico é um projeto com uma intenção pedagógica. Então, é pensar a escola a partir da escola, junto com a escola, junto com os sujeitos, né, junto com os atores e atrizes que fazem parte desse cotidiano, né, desse lugar. Então, um projeto, ele não pode achar que um projeto que dá certo numa escola vai dar certo da mesma forma em outro lugar, porque os cotidianos são efêmeros, né, e essa movimentação ela é totalmente diferente de um lugar para o outro. Pensando desta forma, eu julgo ser importante que as pessoas pensem o projeto como um planejamento daquilo que você faz já no seu dia a dia, só que com mais intensidade, com mais prioridade em algumas questões e depois de discutir qual é a necessidade daquela realidade escolar. E para falar nesse sentido, e como eu já fiz algumas finalizações, eu vou apresentar para vocês rapidamente as minhas duas pesquisas, que eu penso que seja importante para hoje, né, o que me movimentou e o que me
produz, né, na condição de profissional de educação, estar conversando com vocês hoje foram essas pesquisas para além da minha experiência educacional, que é desde 1991, e eu falo isso porque eu acho que a gente tem que colocar nesse currículo, nesse caminho, entender que o currículo é aquilo que a gente faz, né, aquilo que a gente produz, né, e isso faz parte dessa produção. Então, nós temos aí a minha pesquisa, a nossa pesquisa de mestrado, que foi Dimensões Político-Pedagógicas, Políticas Pedagógicas em Percursos Negociados da Formação Continuada de Professores e Professoras nas Escolas, que eu prefiro entender que a formação continuada de professores não aconteça especificamente por meio de produções cursistas, né? Num curso de mestrado, numa especialização, num doutorado, mas que ela acontece nesses cotidianos, nas trocas de experiências, nos horários que não eram para ser de aprendizagem, mas são de aprendizagem, que não eram para ser, não. Assim, né? Que a gente produz algo que venha produzir conhecimentos que eu possa utilizar em determinados momentos na minha vida acadêmica, profissional, pessoal. Então, eu fui para a escola, né, na tentativa de investigar a formação de professores da rede estadual de ensino do Espírito Santo, com o objetivo de compreender de que forma os processos de formação continuada, desencadeados no contexto das reformas educacionais a partir da década de 1990 no Brasil, têm sido negociados em espaços-tempos escolares. Desse modo, destacamos a escola como lugar de produção de conhecimentos possíveis e disponíveis para pensarmos processos de formação continuada, mais democráticos e condizentes com as realidades e necessidades do coletivo escolar, uma vez que os sujeitos, né, ouvidos nessa pesquisa, em sua maioria, entendem a formação como um processo constante de reflexão e debate, indispensável para a melhoria da ação pedagógica, que se constitui por meio das relações na dinâmica do contexto escolar. Nesse sentido, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: a forma como eu trabalho com a formação continuada, que é o meu foco principal de pesquisa, é que essa formação ela vai se dar nos momentos dos bons encontros que nós vivemos na escola. Esse encontro pode ser com horário marcado ou não. Na vida, nós fazemos trocas de experiências a todo momento. Num momento de café, num momento de recreio, ou de intervalo, como queiram chamar, numa conversa de corredor, mas não é que o tempo todo a gente está aqui, agora eu estou fazendo formação, agora, porque se confundiu que formação é apenas um certificado, um diploma, e foi isso que foi produzido na década de 90 com as reformas educacionais. Muitas pessoas habilitadas com pouca qualificação. Aí a formação continuada ela passa a vir como uma deficiência da formação inicial. E não é isso. Nós que trabalhamos com formação, nós sabemos que a nossa formação acadêmica, nos bancos das universidades, elas são formações iniciais. Ali é o começo de todo um processo formativo. Então, essa formação ela vai perdurar, ela vai continuar à medida da sua profissionalização também. Mas o curso de mestrado e doutorado é a formação continuada? É. Um curso de especialização? É. Um curso de aperfeiçoamento é formação continuada? É também. Isso que nós estamos fazendo hoje é formação continuada? É também. A vida na escola é formação continuada? É formação continuada. Então, nesse momento aqui da minha vida como acadêmico e pesquisador de formação, eu entendi
com o processo de pesquisa, que esses espaços na escola eles são negociados, igual agora. Nós negociamos os horários para poder estar aqui. Ninguém nunca pensou que nós fôssemos viver, pelo menos desde 1920, nós não pensávamos, né, que voltaríamos a viver algo que aconteceu 100 anos atrás, que é um processo pandêmico na sociedade mundial, né, na comunidade mundial. Então, isso é um processo que veio e nós precisamos negociar tempos e espaços de trabalho, de formação, de produção de conhecimento. Então, olha, um outro espaço da formação continuada, que até então, nas dimensões políticas pedagógicas que eu discuti no mestrado, nós não tínhamos ainda como discutir isso. E hoje já é produção para novos olhares a respeito da formação continuada, outras possibilidades de vida, né, formativas. Aí, a partir desse momento, o que aconteceu? Eu saí da escola, né, e do ensino superior, fui para a SEDU, na gestão pública, fui trabalhar na Secretaria Estadual de Educação como assessor de currículo. Nesse momento, eu coordenei alguns fóruns, o Fórum LGBT, o Fórum de Educação para as Relações Étnico-Raciais, o Fórum Étnico-Racial, o Fórum de EJA, o Fórum de Educação do Campo, porque a assessoria de currículo tinha que discutir o currículo do Estado que tinha sido produzido em 2009, junto a todas as níveis, a todos os níveis e modalidades de ensino naquele momento. Então, por quê? Porque, principalmente, as modalidades de ensino, elas atravessam as etapas e níveis de ensino. E nisso, eu tinha ali um complexo de diferenças, né? Várias formas de existência e de ser e estar no mundo que nós precisávamos não dar voz, porque já tem a voz, né? Mas fazer ecoar essa voz para que esse processo de produção de conhecimentos fosse o mais democrático possível e atendesse a necessidade dentro do processo de aprendizagem, das necessidades, das realidades e especificidades desse público. Então, eu participei de vários espaços de conversas políticas, de política educacional, e já fazendo parte da ANFOP, eu ainda estou na anterior, tá? Já passou o slide, mas eu ainda estou na anterior. Então, nesse momento, eu fui para a pesquisa de doutorado, entender os entrelaçamentos das vidas corpos nos cotidianos escolares, a formação continuada de professores com a diferença. Preferimos trabalhar no contexto da filosofia da diferença por entender que diversidade não abarca a especificidade da discussão, do debate que nós tínhamos. Nesse sentido, eu digo que esse processo ele começa, para vocês verem, a formação, aonde ela surge. Eu fui no Conselho Nacional de Educação, e no Conselho Nacional de Educação, no lançamento das diretrizes curriculares para a educação, para as relações étnico-raciais, e no momento desse lançamento, eu encontrei com a vice-reitora da universidade, que era a Cida, e a Cida, brincando, né, muito brincalhona, como ela sempre foi, vira para mim e fala bem assim, o que você está fazendo aqui? Mas já rindo, né? Aí eu falei, eu vim para a mesma coisa que você. Ela falou assim, mas você já viu que só tem você de branco aqui? E aquilo foi, assim, o start para eu poder começar a pensar a problematização do que eu ia pesquisar no doutorado. Então, eu fui para tentar discutir o seguinte, como que eu vou discutir a respeito de educação para as relações étnico-raciais, dentre outras, né, dimensões aí e campos de pesquisa, sobre esse enredamento que tem na escola. Quer dizer, na escola não se vive
de forma fragmentada, né? Os cotidianos escolares, eles são atravessados por tantos outros cotidianos e histórias de vida, né? E de várias formas de ser e estar no mundo. Então, eu estava problematizando o seguinte: como que esse processo de formação continuada com a diferença, a partir dos currículos tecidos pelas vidas corpos que habitam e pulsam em sua multiplicidade nos cotidianos escolares. Por que problematizar isso? Porque nós vamos para os cursos, isso eu já pensava, foi nesse dia que eu citei para vocês, que eu já pensava o seguinte: por que que só os negros vão para as discussões étnico-raciais? Por que que só os LGBTs vão para as discussões sobre diversidade sexual? Por que que, em sua maioria, mas não só, as mulheres vão para as discussões de gênero? Por que que só aquele que tem uma designação religiosa quer discutir a respeito de diversidade religiosa? Parece um lugar de poder, parecia-me um lugar de poder, no sentido de que eu posso falar disso e só eu posso fazer. Só que a intenção é você entrelaçar essas vidas, corpos nos cotidianos escolares, e não você ficar discutindo em nichos. Então, nesse processo de estudo, né, e de problematização, eu fui buscar como que nós poderíamos fazer isso dentro da escola. Foi quando surgiram os projetos pedagógicos, que aqui na escola nós trabalhamos com projetos institucionais, preferimos chamar projetos institucionais, porque ele não é um projeto de sala de aula, ele não é um projeto não é um projeto de sala de aula, não é um projeto de professor, não é um projeto do pedagogo, é um projeto da escola. A escola vai trabalhar articulada a isso, entrelaçada a isso, movimentando, e não só o professor e aluno envolvido nisso, mas o professor, a direção, os pedagogos, os auxiliares de serviços gerais, auxiliares de secretaria, a escola fica movimentada numa vida em movimento, em interação. E que não é o professor que vai dizer apenas para o aluno, você vai estudar isso. E no decorrer aqui eu vou explicar um pouco para vocês como que isso funcionou. Então, esse estudo de mestrado, ou de doutorado, até de doutorado, o estudo ajuda a entender as experiências de vida de professores e estudantes nos cotidianos escolares, a diferença como negociação complexa em transição, processualmente manifesta nos fluxos das representações e significações nos espaços de enunciação, nos entrelugares e nas fronteiras, sempre contingentes, abertas e indefinidas. Nós preferimos trabalhar sempre nesse campo do devir, né, do que vem depois de todo esse processo, né, e que nós podemos ser sempre isso. As tramas, então, vividas pelos sujeitos imersos nos acontecimentos, na produção discursiva do outro e de si mesmo, fazendo interagir, fazendo emergir fios potentes para a produção de novas outras problematizações, em busca do direito de ser e estar no mundo. Isso daqui é importantíssimo. Por quê? Porque o nosso processo do projeto e dessa interação, dos projetos que acontecem, esses fios que nós colocamos como potentes, né, nessa ação, nessa problematização, é que a partir do momento que ele se finda, ele abre para outros caminhos, novos outros caminhos de interação, né, de produção de conhecimento, de produção de subjetividades, enfim, de produção de vida. Para continuar, então, problematizando, o que nós apostamos nisso? Nós apostamos na dimensão conversacional e indissociável dos processos de produção de conhecimentos e nos entrelaçamentos das vidas corpos nos cotidianos escolares, constituindo-se como potência para a formação continuada de professores na perspectiva da diferença. Isso daqui é importante entender, que quando eu falo em vidas corpos, eu coloco numa perspectiva Foucaultiana de que as vidas corpos
como corpos políticos, sejam eles individuais ou os corpos como os corpos políticos, sejam eles individuais ou coletivos, e as vidas como obras de arte, né, que elas são produzidas e que nesse processo elas se inventam, se reinventam, se resistem, existem, criam e recriam novas possibilidades e outras possibilidades de vida. Pode passar. Então, como fazer isso na escola? Um projeto, ele necessita de pesquisa, seja em qualquer etapa. Mas como que nós vamos fazer isso no CEMEI? Uma pesquisa no CEMEI. Uma pesquisa para a educação infantil. Você não pode querer fazer uma pesquisa acadêmica de ensino fundamental 1 ou 2, ou de ensino médio, ou de ensino superior na educação infantil. Então, eu trouxe alguns apontamentos para a gente discutir aqui. A pesquisa na escola, ela é preciso que a escola como lugar, entender que a escola é o lugar de produção de conhecimentos, a indissociabilidade política e prática dos processos formativos nos e dos cotidianos escolares, a dimensão conversacional dos currículos vividos, o fazer pedagógico para além da descrição, problematizar a proposta da BNCC, das diretrizes curriculares e processos de produção de conhecimento, as experiências de vida de professores e professoras e estudantes nos cotidianos escolares. Esses pontos que eu coloquei aí é entender que é esse público, são esses sujeitos que você vai ter que trabalhar. Então, você vai pensar numa pesquisa que ela seja capaz de ser feita com alunos da educação infantil. Em um momento da minha vida, que eu era pedagogo na rede privada de educação infantil, aqui na Serra, nós trabalhávamos muito com experimentações, e creio eu que isso não é novidade nenhuma, que na maioria das vezes a educação infantil trabalha bastante nesse sentido. Então, o que ocorre? O processo ele tem que ser um processo inventivo e voltado para as questões da criança, do brincar, do que é ser criança, de todo o processo da educação infantil. Então, as professoras, nós tínhamos algumas questões que, como era da escola inteira, então a gente trabalhava um projeto institucional desde a educação infantil ao ensino médio. E um deles foi sobre pré-história. E os alunos começaram a fazer um processo de pesquisa imaginária e também lúdica a respeito da arqueologia. Então, a professora, muito inventiva na produção dela de conhecimento e de conhecimento dos alunos, ela virou e falou assim: Fábio, o que nós podemos fazer? Nós podemos, nós podemos fazer com os alunos uma simulação de achar um osso, de uma coisa assim. Aí nós corremos atrás de um açougue, encontramos um osso enorme, enterramos o osso num espaço lá da escola que tinha, e eles foram entendendo qual era o processo de pesquisa de um arqueólogo, qual a importância daquilo dali, e tudo dentro da questão da questão do, como que eu vou dizer, da questão da vida do aluno, até onde ele pode chegar, né? Até que horas que até que momento da sua fala, do seu enunciado, você já vai chegar para aquele aluno que é da educação infantil. Então, esses tópicos que eu coloco aqui, eu coloco no sentido da gente problematizar essas questões, entendendo. É a escola que produz conhecimento, né? Na escola de educação básica, seja ela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, é ali, é aqui que nós produzimos conhecimento junto com os nossos alunos. A indissociabilidade política e prática dos processos formativos é que política ela não é uma política
no sentido partidário. E outro dia eu participei de uma live que era da associação e que um dos palestrantes falou bem assim: nós não estamos falando de política, como se política pudesse, a gente pudesse fugir dela no sentido mais amplo do que é a política. Eu não estou falando de partido político, eu estou falando de posicionamento político por uma política educacional de Estado e não de governo, que a cada momento a gente é surpreendido, por exemplo, por um negacionismo da ciência. Eu estou falando com pessoas que trabalham, que a ferramenta, que a munição que nós temos nessa luta, que hoje a gente está tendo que reinventar pelo processo pandêmico e outras tantas coisas, é um posicionamento político, sim, é um posicionamento de luta política por valorização do magistério, é uma luta política por condições de trabalho, né? E é uma política de vida. Então, nossos processos eles são sempre políticos no sentido que eu me posiciono e negocio espaços e não negocio direitos, né? Então, eu estou falando com pessoas que jamais podem pensar em negar qualquer processo que venha da ciência, a não ser que esteja fazendo um outro movimento para desconstruir a estrutura, para desconstruir o que nós chamamos da ciência dura, de que não há um movimento. Há movimentos na ciência também, de afetos, de afecções, né, de produção de outras formas, que não só a da ciência da modernidade, né? Nós temos discussões aí no campo da pós-modernidade, né, da condição pós-moderna, como diz o Bauman. Então, nós precisamos discutir questões. Não dá mais para ficar discutindo, por exemplo, tudo apenas a partir da luta de classes, porque hoje nós temos outras lutas que também são atravessadas pela luta de classe. Mas, por exemplo, a classe social não é a única forma de discutir, por exemplo, o racismo. O racismo é muito mais amplo do que isso. A homofobia. Né? E são questões pertinentes e que hoje, na educação infantil, fica mais difícil ainda de discutir, porque são crianças e as pessoas acham que nesse processo nós não podemos discutir sexualidade, que nesse processo nós não podemos discutir diversidade religiosa, né? Então, e nem política. Então, nós precisamos entender todo esse processo aí da nossa prática, que ela é uma prática política e uma política prática, que nós não dissociamos elas são indissociáveis nesses processos formativos, tanto de professor quanto aluno, porque nesse processo que eu estou falando aqui com vocês, jamais eu separo quando é formação de aluno e quando é formação de professor, e isso vai ficar muito claro. Pode passar o slide. Então, como fazer um projeto pedagógico na escola? O projeto pedagógico na escola ele implica rupturas com o presente e promessas para o futuro. Não dá para ficar com questões antigas que você fez no ano anterior e tentar repeti-las no ano seguinte. Cadernos, planos de aula antigo. Você pode até utilizar algumas coisas como ideia, mas você tem que ir fazendo e projetar outras questões. Quando eu falo em projeto, eu falo no pensar fazer, no pensar o que você quer de transformação para aqueles sujeitos, né? De transformação, de mudanças. Então, essas rupturas com o presente, é que um projeto ele sempre surge de um questionamento, seja ele um projeto de pesquisa, seja ele um projeto pedagógico, seja ele um projeto para a sua vida. Ninguém sai de casa falando bem, eu vou sair por aí, nem sei onde eu vou. Não é porque não tem intenção. Tem intenção ali, sim. Tem intenção de desestressar, como dizem algumas pessoas, de relaxar, de fugir de problemas, de pensar a respeito de outros problemas. Então, qualquer coisa que você faz na sua vida, você pensa antes de fazer. E a ação pedagógica você tem que pensar, mesmo sabendo que ela não vai acontecer
prescritivamente da forma que você escreveu num plano, mas é necessário planejar, é necessário projetar, é necessário pensar. E o planejamento, ele não começa na hora que você senta, agora nós vamos sentar e vamos fazer o planejamento aqui. Não, ele está vindo com você, é sempre uma conversa sua com as coisas que te atravessam, com os cotidianos, com os colegas, com as várias vidas, com os vários corpos, que habitam os mesmos espaços que vocês. Tentar quebrar um estado confortável para arriscar. Todo projeto, toda forma de mudança é arriscar. Né? Então, nós estamos sempre nos arriscando. Nós nos arriscamos no amor, nós nos arriscamos no trabalho, nós arriscamos nas nossas decisões. Né? E entender que tudo isso é um processo de mudança. Então, um projeto pedagógico ou institucional, ele é um projeto, ele é um pensar em mudança. É você sair daquilo que está acontecendo rotineiramente da mesma forma para pensar novas outras formas de ser, de existir, de ser e estar no mundo. É atravessar um período de instabilidade. Vejam só vocês, nós passamos por momentos, agora de março para cá, que nós não sabíamos como chegaríamos a setembro. Estamos em setembro, com várias questões ainda para discutir, e discutir se volta ou não às aulas, porque existe um protocolo que precisa ser pensado. Né? Então, períodos de instabilidade, pensar o que vem depois, ele gera isso tudo. Pensar o que vai fazer com um determinado grupo, ele gera instabilidade, e nós temos que estar preparados para isso. Né, e pensar, não estava previsto para acontecer dessa forma. Claro que não. Você está projetando, você não está adivinhando. Né? Se fosse para adivinhar, você nem estava dentro da sala de aula. Né? Você não estava em outro lugar. Você estaria em outro lugar, fazendo programa, né, de auditório aí, com adivinhações, como tem muitos charlatães aí. Então, esse processo que nós estamos discutindo aqui é um processo de pensar junto com os pares, é um processo de pensar junto com o aluno. E uma das coisas que nós aprendemos aqui na escola, em Felrosa, é que nós precisamos parar de cercear a fala do aluno, a voz do aluno. Porque ele tem voz. O que acontece não é que nós damos voz, é que nós cerceamos a voz desse aluno. E nós aprendemos que ele precisa ser ouvido, ele precisa ecoar a sua fala. Ele precisa existir, reexistir, recriar e reinventar junto conosco. Então, para isso, é preciso refletir o seu cotidiano, visando reorganizar integralmente o trabalho pedagógico. Não é porque você fez um projeto, um plano, né, elaborou, planejou sua aula, que ela tem que sair tal e qual você fez. De repente, uma conversa com um aluno ali, ela já te leva para outro caminho e aquele plano ele vai ter que ser reorganizado. Aconteceu isso comigo logo que eu comecei, e quando a gente começava como designação temporária em 1990 e poucos, o que acontecia? Além de ficar 6 meses sem receber, a gente tinha que pegar as aulas que sobravam, e daquelas aulas que às vezes você tinha uma carga horária que podia dar aula naquilo dali, que de repente você ia para dar aula de língua portuguesa, por exemplo. Eu dava aula no magistério, né, no curso normal, e dava aula à noite de filosofia e de língua portuguesa. E num desses determinados momentos, o que aconteceu? Eu comprei e eu vou contar essa experiência, porque antigamente nós não tínhamos muitas coisas tecnológicas, né? A gente tinha um rádio, um retroprojetor, né? E álbum seriado. Então, preparei o álbum seriado, falando sobre produção de texto, disparadores para produção de texto, e comprei uma coleção de CDs que estava sendo lançado naquele momento, de CDs sobre filmes, né? De filmes, né? De longa-metragens, de filme mudo, essas coisas, trilhas sonoras. Para eles, como disparador para eles se escreverem. Ninguém escreveu nada. E eles começaram a falar: professor, essa música é muito chata.
essa música é muito chata, eu não consigo pensar em nada para escrever. Aí aquilo foi me angustiando, porque eu tinha passado um final de semana inteiro fazendo alboceriada nas páginas, nas folhas de papel cenário, né, com pincel atômico, régua e tudo. Passei um final de semana fazendo aquele álbum seriado, com disparadores, com cenas, com não sei o quê, e comprei ainda essa coleção. Graças a Deus eu gosto dela. Mas, enfim, o que aconteceu? Ninguém escreveu nada. Eu tive que refazer todo o processo a partir da fala de um aluno que vira e fala bem assim: duvido que se não fosse um funk, se a gente não ia escrever alguma coisa. E aí, dali surgiu uma outra ideia. Eu trabalhei com as músicas que na época os funks não eram tão proibidões. Eu trabalhei com, era mais um Silva, e a cidade onde eu nasci, eu não lembro muito bem os nomes, mas era Eu Só Quero Ser Feliz. Na cidade onde eu nasci, era só mais um Silva. E dali surgiram produções de textos brilhantes. E os alunos, na hora da correção, nós fizemos apresentações. Então, ali surgiram várias outras formas de produzir conhecimento, de produzir textos, de produzir falas, de produzir existências, de produzir corpos políticos, vidas se entrelaçando. Então, foram milhões de coisas, sem fim, praticamente, porque dali podia continuar tantas outras coisas quanto essa formação que eu estou dando hoje, que eu posso falar para vocês que isso aconteceu. Então, um projeto, um pensar a educação, um pensar pedagógico, ele é um pensar para o novo, ele é um pensar transformador, ele é um pensar produtivo, ele é um pensar interativo, né? Então, ele não pode achar que porque eu fiz um projeto, esse projeto tem que sair tal e qual, e que da forma que eu pensei. Não. O projeto pedagógico, institucional e da escola, ele tem que acontecer no coletivo. Alguns perigos na padronização curricular, porque às vezes a gente prende os projetos às padronizações curriculares. Né? Quais são os perigos? Quando nós fazemos isso, o perigo é de promover mais a inclusão, que pode dar visibilidade às desigualdades. Num dos processos que nós fizemos na pesquisa de doutorado, foram trabalhados vários tipos de preconceito. Aí alguém ficou com o racista, né, com o racismo. E a professora, tentando potencializar algumas características como forma de empoderamento, ela fez uma peruca Black Power de jornal e jornal e spray, essas coisas. E aí passa um aluno e fala, uma aluna negra e uma professora negra na hora e das apresentações, e fala: meu cabelo não é assim. Aí a professora: nem o meu, e nem por isso eu não tenha, isso palavras dela, né? Eu não tenho consciência da minha negritude, ou do que eu tenho que lutar muito ainda para conseguir as coisas que eu consegui, que eu pretendo ainda conseguir. Então, às vezes, não é só trabalhar, falava, nós vamos trabalhar de forma interdisciplinar, nós vamos trabalhar o racismo, às vezes, trabalhar essas coisas por uma prescrição, ela incide nesse processo, né, que mais do que incluir, vai dar visibilidade para as desigualdades, para outros preconceitos. Outra questão: saberes poderão ser silenciados. Naturalização de representações como essa que eu citei e discursos discriminatórios, conservadores e excludentes. Em um dos processos, que nós fizemos, nós trabalhamos com hip hop, por achar que aqui em Fel Rosa, né, por ser um movimento forte aqui, nós temos o hip hop e o grafitismo. E acabou que nós temos muitos alunos que não gostam. E eu tive um aluno que falou ainda comigo: eu detesto
entender como um processo de inclusão. Então, nesse sentido, todos têm que ser ouvidos, né? Todos têm voz. Então, nós temos que negociar esses espaços no sentido de dar visibilidade a todos, né? Então, quando eu coloco naturalização da representação, porque a leitura do projeto foi nossa para eles. Eu não sou do bairro, eu trabalho no bairro. Então, e como muitos professores, quando nós pensamos no projeto, a gente estava pensando num pertencimento que não pertencia a gente. A gente tinha que escutar quem realmente pertence àquilo ali. Então, nós tivemos que retomar o nosso projeto e trabalhar, para além do hip hop e das questões do grafite, nós tivemos que trabalhar com outros tipos de produções culturais, como, por exemplo, o sertanejo, o rock, o gospel e outros processos que nós encontramos aqui. Então, nesse sentido, vai nos ajudar a entender que o currículo necessita subjetivar-se ao invés de buscar a objetividade. Nesse sentido, é dizer o seguinte, que não é porque está ali tal e qual que eu vou ter que viver a minha vida a partir das páginas de uma base nacional comum curricular unicamente, né? Então, nós temos que pensar quais são esses perigos. Como articular, então, currículo, formação e produção de conhecimento? É preciso, então, problematizar e refletir a ação pedagógica nos fluxos dos acontecimentos nos cotidianos de professores e estudantes na ação pedagógica, compartilhamento de saberes para movimentar o processo de execução do projeto, ações interdisciplinares, conectando saberes e práticas em um movimento de deslocamento do pensamento para novas outras formas de ser e estar no mundo. Esse processo é um processo de muita conversa. O nosso grupo de pesquisa, Conversações, ele já tem esse nome porque a nossa dimensão é essa dimensão conversacional, né? Nós conversamos e discutimos e debatemos e refletimos sobre vários autores, mas Juliana, por exemplo, que é do mesmo grupo de pesquisa que eu, nós não utilizamos, por exemplo, o mesmo referencial teórico. E é preciso que essa interação aconteça no grupo para a gente poder ter essa dimensão do que é pesquisa, qual a teoria que vai nos sustentar, quais são as práticas que são desenhadas no processo de pesquisa e que depois nós movimentamos de acordo com o nosso pensamento conjunto e com os outros e com as escolas, para mostrar quais são as produções de alegria, de vida, de ser e estar no mundo que são produzidas nos CMEs, nas EMEFs, né? nas faculdades, nas nossas casas, porque nós somos esses complexos. Eu estou aqui agora, mas sou produzido por vários outros bons encontros que eu tive na minha bons e maus encontros que eu tive na minha vida. Então, aqui eu gostaria só de falar com vocês, para terminar, os projetos que nós desenvolvemos no Antônio Ingrácio da Silva, desde 2016. Nós temos aí pode passar o slide, nós temos aí o projeto de 2016, Cultura, Arte e Atitude, o movimento hip hop como forma de despertar para fazer a diferença, que foi esse movimento que eu falei com vocês, foi o primeiro projeto dentro do processo de pesquisa do doutorado, e esse projeto deu muita conversa, porque nós tivemos que negociar a todo momento, devido ao que eu falei com vocês, nem todo mundo se enxergava como pertencente a esses movimentos. Em 2017, nós trabalhamos sustentabilidade da vida, o ser humano no mundo, com o mundo e com os outros, que foi um movimento muito bacana, que nós trabalhamos a sustentabilidade no sentido de sustentabilidade da vida, e não só a questão ambiental, mas todos os atravessamentos, né, da nossa vida, na nossa vida e com a nossa vida. Em 2018, nós trabalhamos a água, a relação entre a sociedade de consumo e o meio ambiente. Vocês veem que são temas totalmente interdisciplinares, e aqui nenhum professor fica com a questão de trabalhar. Eu sou de matemática, vou trabalhar números. Não, nós temos um problema, e esse problema vai ser discutido pela comunidade.
2019, Educação como Prática da Liberdade e do Direito a Ter Direitos, que nós juntamos Paulo Freire e Hannah Arendt para fazer um estudo, primeiro, sempre nesse processo, é um estudo primeiro com os professores, para depois fazer um estudo junto com os alunos e para daí surgir os projetos e projetos articuladores. Nós não trabalhamos com subprojetos, porque entendemos que todos os projetos têm a mesma importância do central, ou seja, ele faz parte, né? Então, ele é parte integrante, ele não são corpos estranhos que vão se unir para juntar apenas em um corpo para dizer que tem um emaranhado de coisas, mas sim um entrelaçamento de várias práticas e vidas e fazeres e saberes nesse cotidiano escolar. E esse ano estava previsto políticas intersetoriais, saúde, cidadania e direitos humanos. Nós trabalhamos sempre nessa linha, a direção da nossa escola está sempre junto dos nossos planejamentos e junto conosco para discutir essas questões. No período de doutoramento, isso foi importantíssimo para ver o quanto a escola precisa entender que o projeto é da escola e não do professor, e não do pedagogo, e não da turma, mas é um projeto em articulação, em vida e interação de bons encontros nos cotidianos escolares. Eu espero que com isso eu tenha ajudado a vocês. Aí estão minhas redes sociais, se puder mudar o slide aí. Aí estão minhas redes sociais, meus e-mails, e qualquer coisa é só me encontrar nesse processo. Quero lembrar aqui que eu sou coordenador da Anfop, Seção Espírito Santo, e nós teremos aí duas lives, uma para discussão do documento e outra para discutirmos profissão docente, formação e produção de conhecimentos durante e pós-pandemia, com a professora Elisa, da pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu vou mandar a agenda para todo mundo. Muito obrigado. Consegue nos ouvir, Fábio? Sim. Consegue? Então, Fábio, conversar com você, né? A gente fala que a gente entra numa prosa, uma conversa boa, conversação, e é sempre muito, muito provocativo, né? O que os cotidianos nos move a pensar, a dizer e até mesmo a conversar. Tivemos muitas provocações, assim, muitas questões colocadas pelos profissionais aqui no chat, né? Algumas perguntas. E aí eu pensei, se vocês concordarem, eu falaria um pouco das questões levantadas, né, sobre esses entrelaçamentos de corpos, e depois, se Renata assim puder fazer, ela vai montando os blocos de perguntas. Pode ser, Renatinha? E Fábio, vocês acham, Cadna, concorda? Vocês acham que dá para ser? Então, eu fui copiando e colando aqui no privativo, porque, assim, né, estou aprendendo também com as tecnologias. Então, Fábio, nós tivemos aqui algumas questões muito interessantes, eu não sei se eu vou pronunciar certo o sobrenome, mas o Gabriel Vini, ele fala sobre a construção de espaços de diálogos nas escolas. E essa construção, né, que ele chama atenção para a gente aí, é isso mesmo, né? A gente precisa produzir, construir, porque a gente não vai achar esse espaço pronto. Antes da gente iniciar a live, nós estávamos aqui em conversa, eu, Renata, Cadna, e a gente dizia isso, Fábio. Existe um movimento de resistência imenso na rede, né? A Serra, os profissionais de Serra, não cruzaram os braços, né, esperando alguma prerrogativa de trabalho, de início, de movimento formativo. Então, as escolas, de uma forma geral, por regiões, né, por setores,
foram se organizando, então, é um movimento que vem da escola, não é um movimento de órgão central, embora a gente tenha todo o apoio, mas é um movimento que sai das escolas, né? E a gente tem, assim, conversado com as universidades, com as faculdades, né, com pessoas da própria escola, e que têm vindo fazer essa composição e nos ajudar a pensar a escola por meio desses debates, dessas conversações. Então, acho que o Gabriel também, né, porque não é só o convidado que nos provoca, né, então, como conversação, o Gabriel, ele traz essa provocação para a gente pensar, né, que nós podemos e devemos construir esses espaços de diálogo. Uma outra problematização também é a Fábia Ferreira. Ela vai, no decorrer, né, da sua apresentação, fazendo algumas afirmações importantes sobre, eu escrevi aqui, tá, Fábia? A gente vai fazendo assim, né, a gente vai ressignificando algumas falas, mas sobre a potência do anti, né? Então, ela vai dizer que não basta ser racista, mas a gente precisa ser antirracista, antimachista, anti-homofóbico, né? Então, acho que ela traz aí nessa fala, como potência de atravessamento e entrelaçamento desses corpos que se encontram, a potência desse anti. A Viviane Decoté, se eu não estou pronunciando errado, ela também faz menção aqui sobre as lutas coletivas. Então, a gente vai, acho que esses enunciados na fala dos docentes, vai nos reportando a isso que você traz, né? Não existe um movimento que seja unilateral, mas um movimento, né, que se faça no coletivo com essa grupalidade. Outro comentário também, muito interessante, que traz, né, essa força da produção coletiva, é da Cláudia Biancardi, e ela diz, né, da importância do fazer com as crianças. Né, às vezes a gente fica muito envolvido com os processos da docência, né, com essa construção coletiva, às vezes, né, fica assim, restrita, né, ao campo do segmento docente, e ela levanta aqui, né, essa força, essa potência de pensar, né, essa produção com as crianças. Nós falamos desse território crianceiro. Então, ela levanta também essa questão que é muito pertinente, né, e traz faz o entrelaçamento, né, Fábio, com o que você traz para a gente conversar. Um outro comentário também, que as perguntas depois a Renatinha vai colocando, aí você organiza a forma de responder, tá? Maria Madalena Martinelli, ela traz aqui uma problematização, né, sobre as questões que atravessam o cotidiano, como religião, por exemplo, e às vezes ela é contestada por alguns dogmas, né, minha religião não permite certos debates, eu sou de uma determinada, né, professo de uma determinada fé, e eu não posso discutir sobre gênero, sexualidade, diversidade, religião. Eu estou acrescentando, né, na fala da Maria Madalena, mas ela dá uma ênfase sobre o aspecto religioso. A Fábia, novamente, ela vai levantar, né, ressaltar aí novamente a produção de sentido no conhecimento com o aluno, né, de um aprendizado do significado. A Janaína Mariquito, né, fala do ressignificar o conhecimento, né, nos cotidianos. Ioná, pedagoga do CMEI Vovó Enadina, ela também faz um comentário importantíssimo, isso nos faz lembrar Maturana, quando ela diz, né, padronizar é impedir o outro de ser o outro. E aí a gente acaba nos reportando a fala de Maturana, que vai dizer, né, desse outro como legítimo outro. Então, essa perspectiva que você traz, né, de uma pedagogia, de uma formação da diferença, é essa ruptura, né, com a representação, né, com essa padronização, né, que está posta nos nossos currículos. Então, assim, de um modo geral, eu fui, né, alinhavando as falas, né, o que vinham como força nas falas,
E tem as perguntas, eu acho que agora a Renatinha pode fazer, né, Renatinha, colocar essas perguntas para o Fábio ir respondendo, não sei se em bloco, não sei se pergunta por pergunta, aí... Você já foi comentando, eu já fui localizando aqui no chat e já fui aparecendo, mostrando as perguntas para o professor. Fui fazendo ao mesmo tempo, para a gente ganhar tempo. Sim, sim. Eu coloquei, eu fui lendo aqui e coloquei alguns pontos para a gente poder falar. Estão me ouvindo bem agora, né? Talvez não tão bem. Assim. Deixa eu só perguntar, essa Fábia Ferreira aí, essa Fábia Ferreira, essa é ótimo, né? Quando a gente fala essa, parece, não é pejorativo, não. Porque, assim, aqui apareceu aí, é Fábia que estudou em Colatina? Será que é? Porque se for, Ela já eu a foi Espaço conheço. Feliz. Ó, Fala aí no chat, Fábia. então, se for ela, eu acho que ela que a gente ia na mesma van, nos mesmos ônibus, frequentávamos os mesmos lugares. Mas, enfim, que é assim quando a gente é aluno, principalmente em outro município. Mas, enfim, eu penso que a gente tenha que desconstruir algumas falas, né? Quando a gente fala muito assim, não basta ser isso ou ser aquilo, não basta ser isso ou ser aquilo. A mesma coisa se coloca no espaço escolar. Porque, por exemplo, eu falo, nosso trabalho é interdisciplinar, mas ele fica só no conceito do que é interdisciplinar, né? E hoje a gente vê muito essa questão, o que é, por exemplo, ser... Olha, ela já colocou que sim, tá vendo? É ela mesma. Um abraço, Fábio. É bom que a gente vai reencontrando as pessoas. Quando eu olhei aqui a foto, eu falei, só pode ser. Enfim, aí o que acontece? A gente tem que ter muito cuidado que quando eu pego como que eu vou dizer, uma palavra e conceituo ela na ideia do que ela seja para mim, eu já estou produzindo no outro uma diferença que vai torná-lo alguém com menos ou mais, ou com outra forma, ou com outro direito, enfim. Não sei se eu estou entendido nesse sentido, é que essa produção ela é enunciativa, né? Nós enunciamos essa produção. O que é ser fascista? É eu não aceitar a existência e a forma de um. Existem coisas que são inegociáveis, que são os princípios que a gente tem da nossa religião, da nossa família, da nossa cultura, de várias coisas que elas têm que ser respeitadas, elas não têm que ser toleradas, elas não têm que ser aceitas por ninguém, porque a cultura é minha, a religião é minha, a sexualidade é minha, a existência é minha. Então, nós precisamos aprender a viver com, né? E viver com, ela coloca a gente para ficar nesse terreno movediço que é dos nossos próprios preconceitos, né? Nesse processo de trabalhar os nossos preconceitos, é que a gente vê que, às vezes, na nossa tentativa de acertar, nós erramos também, né? Então, é preciso entender que esse processo é de muita conversa. Quanto mais você conversa, quanto mais você interage, mais você encontra caminhos, mais você cria campos de possibilidades para outros novos, outros e tantos outros entendimentos. Uma das questões que eu vejo que é importantíssima é encontrar numa perspectiva da professora Célia Linhares, que são os processos instituintes. O que é um processo instituinte? É aquilo que vai acontecendo. Não é uma forma que sai daqui da escola para ir para outra. Às vezes, o processo instituinte ele faz com que a política seja potencializada a partir dele. Por quê? Porque aquilo dali vai sendo produzido outras subjetividades, vão produzindo outras vidas, outras formas de pensar. Então, quando fala bem assim, não adianta ser só antirracista, tem que ter uma postura antirracista, né?
essa postura antirracista, ela tem que ser uma postura de vida. É igual quando eu brinco muito com as pessoas que são veganas. Porque se você vai à casa de um vegano, você vai comer comida vegana. A comida não é feita para você, no sentido do seu desejo. Por quê? Porque vegano e vegetariano eles são diferentes. Né? Vegano é uma filosofia de vida. E se ela é uma filosofia de vida, ela segue caminhos dentro daquilo que se acredita. Então, faz parte da vida da pessoa. Ah, eu sou protetor dos animais, mas pode matar um porco aqui do meu lado com uma paulada na cabeça, que é assim que se mata porco. Né? Ah, pode matar um cavalo. Ah, eu vou ao rodeio. Mas eu sou amante dos animais, eu quero isso, quero aquilo, mas só de gato e cachorro. Então, existem coisas que elas são contraditórias porque o ser humano é contraditório. Né? Então, nós precisamos ir conversando a respeito disso. Né? Então, os processos instituintes, eles são processos dentro dessa coletividade, né, desses projetos que vão se instituindo, mas não institucionalmente, mas eles vão acontecendo nos cotidianos escolares. Então, a postura ela tem que ser interdisciplinar, a postura e a atitude tem que ser antirracista, a postura tem que ser e acreditar que realmente há um processo de ofensa que você não tem dimensão. Por quê? Porque quem vai ter a dimensão do sofrido da violência é o que sofreu a violência. Você pode até imaginar, você pode até ter uma perspectiva do que é um olhar, uma leitura, mas você não sentiu. Quem sentiu foi o outro. Então, se colocar nesse espaço, nesse lugar, é sempre muito importante. E nisso, eu continuo diante, que eu não vou falar desse, essa é a resposta para essa pergunta. São problematizações e não são respostas. São novos questionamentos. Eu gosto de terminar recomeçando. Eu gosto de terminar, fazer minhas considerações, deixando sempre outros questionamentos. Porque o que nos impulsiona é a nossa ignorância. Quer dizer, eu não sei, eu não entendo, então eu tenho que buscar. E nisso, eu vou a Paulo Freire para falar a respeito de quê? De que a nossa prática tem que se aproximar do nosso discurso. Eu não posso ter um discurso, eu não sou preconceituoso, mas quando eu vou falar que nós somos todos iguais, eu me rebaixo ao ponto de colocar, por exemplo, nas falas, uma fala muito corriqueira, que é, mas todos nós temos o pé na senzala. Eu nunca elevo outro à situação melhor. Eu sempre me coloco na situação pior. Então, ao invés de falar bem assim, não, nós somos todos iguais, todo mundo poderia ser da Casa Grande. Né? As pessoas sempre falam, não, nós somos todos iguais. Todo mundo tem o pé na senzala. Porque ninguém fala todo mundo tem o pé na Casa Grande. Porque isso daria direito a possuir essa Casa Grande. Né? Isso numa analogia à questão da fazenda, da cultura escravocrata. Né? Então, é a gente pensar nas questões de que o nosso discurso ele tem que se aproximar então, da nossa prática, então nós temos que discutir isso sempre e rever conceitos que sempre foram utilizados. Né? Uma outra questão, a questão das vidas corpos, que eu coloco como corpo político, individual e coletivo, é que a todo tempo nós estamos numa ação política na tentativa de produção de novas outras formas de vida cada vez mais democrática, cada vez mais respeitosa. É nesse sentido que nós aqui trabalhamos. O nosso trabalho aqui, e numa live que nós fizemos, eu, a diretora e a outra pedagoga, é que o que acontece? A pedagoga do horário da tarde, né? A Kellen e a Fabíola, nós conversamos muito sobre isso. Nós somos o CTA, mas nós temos no nosso CTA a conversa primeira da gente com os questionamentos que nós vamos fazer aos professores. Aí, nas conversas com os professores, nós temos os questionamentos que surgem dos nossos questionamentos e que vão para os alunos.
E ali vão surgindo mais perguntas. A nossa pedagogia é a pedagogia da pergunta, porque nós queremos descobrir, né? Nós queremos conhecer, nós queremos produzir. E nesse sentido do projeto, quando eu falo, ele tem que sair dessa forma romantizada de que existe uma metodologia. Hoje a gente fica, o que é ensino híbrido? Uai, gente, se o ensino um dia não foi híbrido, eu estou doido, então. Porque eu sempre utilizei multi coisas para poder dar aula. Lógico que no momento que eu falei do texto, eu usei um álbum seriado, eu não tinha computador na época. O computador na época era do tamanho de uma parede, né? E quer dizer, em algum momento eu usei uma fita cassete, e que tinha hora que eu ia com a caneta assim, para poder colocar ela no lugar. Isso era tecnologia da época. E quem disse que não era híbrido? Vão se criando conceitos romantizados de que as coisas têm que ser deste ou daquele jeito. E a reinvenção e a invenção, a recriação e a reexistência nos espaços escolares, elas são infinitamente inventivas. Então, eu não posso produzir uma coisa achando que em todo lugar vai se produzir da mesma forma, né? Lá vai ter algo diferente, lá vai ter algo inventivo. Então, nós aqui na escola, nós trabalhamos o projeto institucional e os projetos articuladores o ano inteiro. E as nossas apresentações, elas são apresentações do processo de pesquisa. Nos encontros Dia da Família na escola, nossa festa junina, nós temos uma gincana enorme de meio ambiente, arrecadação e reciclagem, né, reaproveitamento, e ela vem com o tema do nosso projeto. Então, desde o começo do ano, quando a Fabíola, nós juntamos a nossa avaliação institucional do ano anterior, a gente já começa a trabalhar com os pares o que nós vamos fazer nesse ano. Aí, ali, esse trabalho vai continuamente acontecendo. Esse é um guarda-chuva, porque as outras coisas todas acontecem a partir dele, junto com ele, na mesma hora, e trocando pneu com o carro andando, porque a gente está aprendendo sempre, né? Então, essas vidas, corpos, elas, nesse espaço escolar, elas fazem muita diferença, porque eles são corpos políticos, porque eles são corpos que existem, porque eles são corpos que se entrelaçam, são encontros necessários para a produção de conhecimento cada vez mais democrático. Eu penso que a escola é essa forma de viver com o outro, com os outros, com todo mundo. Mas não é. E isso às vezes pode parecer, mas não é. Ela não é uma formação desinteressada, ela não pode ser nem uma formação desinteressada e nem achar que nós podemos trabalhar com amadorismo. Nós temos que trabalhar com profissionalismo, muito estudo e muita pesquisa. Não precisa sair da escola para ir fazer. Quer fazer um mestrado, doutorado? Vá fazer, sabendo que você vai perder um final de semana inteiro, que você vai perder uma noite inteira, que você vai deixar de namorar, que você vai deixar de viajar por um período, né, para poder fazer isso. Porque as coisas não vêm, né? Você fazendo oração, tem um memezinho que o menino vai pegando assim o negócio, colocando, parecendo que vai na cabeça, um japonesinho. E assim, muito engraçado, muito divertido o vídeo, e mostra assim, não é assim que o conhecimento vem. Ele pode ser produzido de diversas formas, e os conhecimentos, eles não são menores ou importantes ou desimportantes. Eles são conhecimentos diferentes e que precisam ser respeitados na sua diferença. A filosofia da diferença, que eu ainda tenho muito a aprender, temos, né, a aprender, é trabalhar nesse sentido. Aí eu vou lá, Rubem Alves, que eu nem cito muito, nem gosto tanto mais, né, que Deus o tem em bom lugar. Mas eu me recordo do primeiro livro que eu li dele, que foi Filosofia da Ciência, que aí ele vai dizer o seguinte: quem é o homem de cor? É o negro ou é o branco? Aí é a hora da gente problematizar. Logo, o homem de cor para o negro é o branco, e para o branco é o negro.
né? Então, olha como que essa produção da diferença ela se dá nesses campos. É sempre a ideia de algo a partir de mim, então eu não posso ser a régua do outro, né? Então nós temos que conversar e nós temos o tempo todo que fazer esse processo conversacional e que a gente aprende muito no nosso grupo. E ontem eu fiz uma apresentação no grupo, Juliana perdeu, bem feito, mas vou fazer o quê, né? Não pode estar em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo, né, Juliana? Mas ontem eu li um texto que eu fiz porque fui afetado pela produção do nosso grupo e eu fiz linhas, eu escrevi linhas. Não é um poema, não é uma crônica, não é uma poesia, não é uma literatura. É a minha vida se intensificando por palavras. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A nossa vida se intensificar nos cotidianos, e com os cotidianos escolares e com todos nós que fazemos educação nesse país. Que eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo. Muito obrigado. Obrigada, professor. Só fazendo um compilado do que foi falado no chat, né? Assim, todos ficaram imensamente, gostaram muito do tema, participaram, foi muito, elogiaram você pela palestra, foi muito gratificante mesmo. E as pessoas, o qual se falou aqui no chat, né, todos demonstram que a gente não pode, nós, tanto os alunos, somos seres em constante mudança, né? E que temos que ir e vir quantas vezes for necessário, né? E a mudança se faz necessária constantemente, né? Que a sociedade, as nossas crianças, nós estamos em constante mudança e não podemos estar naquele lugar de pronto e acabado jamais. Eu acho que isso não nos é permitido. E só para... Eu vi essa semana, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, do estudar e nós nos colocarmos como profissionais. O Google fez uma propaganda muito bonita, colocou no Instagram, assim, linda, romantizada. Eu fui e escrevi para eles pararem de romantizar a nossa profissão, que nós somos profissionais que estudamos, nos qualificamos, né? Estamos constantemente em formação, porque eles gostam muito de romantizar a profissão do professor, e com isso vem aquele lado muito afetuoso, que como se tivéssemos que trabalhar só por amor, né? Aí eu fui lá, fiz um texto no Instagram, o Google foi e deletou a minha postagem. Para nós fecharmos aqui nas perguntas, tem um compilado aqui de pergunta também, aí eu vou fazer as 4 de uma vez. Como a diversidade biológica está posta no currículo escolar? O Alberto Souza faz as seguintes perguntas. Como fazer com que a escola possa ser, de fato, um lugar de tecer conhecimento no projeto educacional? Como fazer diferença na escola onde temos como barreira nossos múltiplos olhares na diversidade posta no currículo? Como fazer diferença na escola onde temos como barreira nossos múltiplos olhares nas diversidades postas no currículo? Com um compilado aqui de perguntas, né? Aí eu ponho para o professor estar fechando aí com Mas a resposta. só me recorda uma coisa, diversidade biológica, graças a Deus que temos, né? Diversidade, ele colocou como uma diversidade de biologia, mas deve ser diversidade biológica. A nossa diversidade de vida ela é importantíssima, né? Até mesmo porque é, é essa diversidade que nos movimenta e nos impulsiona. A questão que eu não sei se eu vou saber responder nesse sentido, entendeu? Dentro do que a pessoa gostaria de saber. Mas todo esse processo de construção, de produção, uns usam construção, outros produção, e assim, nós usamos mais produção, mas às vezes acabamos falando algumas coisas assim, mas é preciso pensar primeiro num campo do direito.
não do direito como campo da advocacia, mas do direito como campo de cidadania. Todos nós temos direito, o direito à educação é de todos. Então, é preciso existir junto com todos. Então, essa questão, como a diversidade biológica, biológica está, né, no currículo, ela tem seus campos e suas dimensões para estudo. A todo momento nos projetos, quando nós colocamos, nós não ficamos só no projeto. Nós temos horários e tempos planejados para estudar e fazer as discussões e fazer as pesquisas e aproveitar muitas vezes aquilo que a gente já tem no currículo com o projeto, né? Uma outra questão, então, assim, é difícil quando alguém vira e fala, bem, se não sei, tá? Se foi nesse sentido, tá, professor? O professor que falou da diversidade, como a diversidade, né, da biologia aí, eu não sei, não é nem respondendo mal nem nada, mas é porque eu acabei ficando aqui pensando, porque já me perguntaram, por exemplo, como que eu, professor de matemática, vou trabalhar racismo? Vivendo. Ele não aprende com você só as 4 operações. Né? Assim vale para mim que sou pedagogo. Eu não converso com o professor para ensinar ele história, geografia ou qualquer outra coisa. Nós conversamos sobre o processo de trabalho nosso. Eu sou pedagogo, ele é professor. Quem tem que saber de história e geografia é o professor. Saber a fundo. Né? Agora, outras questões, avaliação, planejamento, projeto pedagógico, processo de ensino-aprendizagem, nós vamos conversar, nós vamos dialogar, nós vamos trabalhar. E é assim que o processo, em qualquer campo, ou seja ele do racismo, do preconceito racial, do preconceito homofóbico, do preconceito religioso, ele é a partir da conversa, saber que o meu direito nunca termina e nem o seu. Esses espaços, eles precisam se constituir como espaços de respeito e não espaços de exclusão, porque eu não penso isso ou naquilo. Eu vi no chat alguma coisa colocando a questão do professor não vai fazer alguma coisa porque não é da religião dele. Por exemplo, a festa junina, a escola pode fazer. E ela pode colocar qualquer coisa. São João, não sei o quê, porque é a cultura daquilo dali. O que é de direito dos outros? Não é não deixar o outro fazer. É você não participar. O professor tem direito. Agora, eu já trabalhei com professor de geografia que virou para mim e falou bem assim: eu sou pastor de uma tal religião, não vou trabalhar sobre evolução. Aí eu falei, pessoal, então você tem que deixar de ser professor de geografia e ficar só pastor, porque aqui você é professor de geografia e o aluno ele vai ser impedido de ter um conhecimento porque você não pode participar disso, não ele. Então, aquilo que é direito do outro, eu não posso cercear. Se ele tem direito, ele tem de ter. Né? A outra questão que se coloca aí é como fazer isso em determinado. A gente consegue fazer muita coisa, né? Para além do que está prescrito nas diretrizes, nessas questões. Por quê? Porque a nossa vida na escola nós fazemos. Agora, eu não posso tirar, por exemplo, a burocracia da escola. Tem pauta? Tem pauta. Tem plano de aula? Tem plano de aula. Tem essas questões todas que as pessoas usam de forma pejorativa, e eu não uso de forma pejorativa, falar BCA pedagogizante, não sei o quê. Às vezes é preciso ser pedagogizante, sim, porque é preciso produzir evidências daquilo que você fez. Entendeu? Então, até mesmo para você encontrar caminho, porque ninguém sai por aí de uma forma descompromissada de tudo e faz tudo. Não tem, é igual aquela mulher, né? Vou ficar aí deitado no sofá com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não é isso, não. Nós pensamos, nós produzimos, nós queremos outras, novas, diferentes vidas. Então, nesse processo, eu tenho que fazer o currículo movimentar. O currículo prescrito, ele está ali como uma diretriz, ele está ali como orientações.
Aquela orientação, quem vai trabalhar é a nossa vida, quem faz política educacional é o professor na escola, junto com seus alunos, junto com o pedagogo, com o diretor e com todo mundo. Se nesse processo de articulação não há diálogo, aí é uma outra questão. Eu estou falando aqui com diretoras, estou falando com o professor, né? E acho que isso tudo tem que ser conversado. E quem me conhece, por exemplo, sabe muito bem que quando eu quero falar, eu falo mesmo, mas eu escolho as palavras, porque isso se chama polidez. E a forma como que você vai conversar com as pessoas é que vão decidir o rumo que elas vão levar. Então, eu acho que é sempre com muito respeito, é sempre de uma forma muito respeitosa que a gente tem que chegar e tocar no outro. Porque quando a gente chega ao outro, a gente toca na alma, mesmo que seja de forma rápida. Porque do outro lado tem uma pessoa que tem os mesmos sentimentos que você, tem uma pessoa que tem a mesma forma de vida, né, que você tem, a mesma forma de vida que eu tenho, que tem sentimentos, que envolve sentimentos, preocupações, angústias, e deixa muitas cicatrizes. Então, nessa cicatriz eu tenho muito aprendizado. Então, para não ser assim tão clichê de ficar aí, porque eu não sou de autoajuda, muito pelo contrário, eu detesto, e até coach, eu não posso resolver a vida das pessoas, mas eu posso questioná-la e as pessoas elas precisam entender, e eu também preciso entender que nós somos seres humanos sempre em relação. Né? Nós estamos sempre em relação a alguém, a um lugar, a um amor, a uma vida, a uma tristeza, a diversas outras formas de existir. Entendeu? Então, aí o professor colocou diversidade biológica. Aí a gente pode muito bem discutir junto com o professor. Se eu fosse o pedagogo, a gente ia discutir sobre isso. Como que a gente pode fazer? Em química, por exemplo, é muito fácil. Eu que não sei nada de química. Mas não é isso, não. Eu, brincando dessa forma, eu quero dizer o seguinte. Diversidade racial na química, eu posso trabalhar com a tabela periódica. Eu posso trabalhar com os cosméticos, para ver como que o capital hoje já capturou que você pode vender mais para o grupo étnico, para os negros, o hidratante para a pele negra, o hidratante para a pele branca, o hidratante para a pele sensível, o hidratante para a pele seca. Então, essa diversidade biológica, a gente tem que saber de que forma é de vida, de que em questão. Então, a gente pode continuar conversando. Se quiser mandar um e-mail para mim, a gente conversa a respeito disso também. Agora, o meu referencial teórico, eu acho que o primeiro livro a se ler é O Sentido da Escola. E o primeiro texto é o texto do Silvio Galo, né, Por uma Educação Não Disciplinar. Para você entender que você ser de matemática, de história, de biologia, de geografia, você primeiro é de educação. Então, é o ensinar e o aprender que está em jogo. É a primeira coisa que nós temos que discutir. Os conhecimentos específicos são esses. Né? Então, esse é o primeiro. Mas eu posso passar o referencial teórico todinho depois para a Juliana, para a Renata, e vocês podem pegar com elas, tá bom? Muito obrigado. Eu acho que aqui eu agradeço a todos e espero ter contribuído, né? E ter movimentado o pensamento de vocês. Não tenho intenção nenhuma de ensinar, porque eu estou conversando com pares, né? E nesse sentido, eu gostaria muito de estar presente, porque assim eu aprenderia bastante também. Bom, muito obrigado. Nós também agradecemos muito a sua disponibilidade, né, de estarmos aqui todos juntos discutindo um tema muito interessante. É igual a gente fala, esse debate, essa discussão é sempre necessária e nunca se finda, né? Obrigada mesmo por ter se disponibilizado o seu tempo nessas horas tão preciosas para engrandecimento dos nossos conhecimentos. Muito obrigada. Consegue me ouvir, Fábio? A gente agradece muito a todos os participantes, muita gente conhecida, muitos colegas. Grande beijo. Obrigada por todos vocês. Obrigada, Fábio, por essa manhã tão produtiva.
tão esclarecedora, né, com tantas questões. Eu vou só ler rapidamente um fragmento de Rosa, para a gente poder encerrar, Fábio, e que diz assim: olhar para trás, após uma longa caminhada, pode fazer perder a noção da distância que percorrermos. Mas se nos detivermos em nossa imagem, quando a iniciamos e ao término, certamente nos lembraremos o quanto nos custou chegar até o ponto final. E hoje temos a impressão de que tudo começou. Guimarães Rosa, né, eu acho que fecha aí a sua fala, a sua problematização, e às 14 horas estaremos aqui de novo, né, Fábio, né, com o grupo do Vespertino, que com certeza será muito bom, como foi agora de manhã. Muito obrigada, professor. Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigada. Muitos agradecimentos aí, ó. Elogios. Agradecer a todos que participaram no chat. Muito obrigada, pessoal. As contribuições. Vou desligar, então, tá bom? Muito obrigado. Um abraço, um beijo. Tá? Já, obrigada.